Oi, turminha. Hoje nós vamos ver aqui o bioma Pampa, ou também conhecido como Campos Sulinos, tá? Esse é o gato dos Pampas, ele ocorre somente nessa região, tá? E a espécie dele o nome do gênero dele, Leopardus espécie. Então vamos lá. Ele compreende a região sul do Brasil, tá? Nós temos outras espécies que abrangem essa área, como quero-quero, perdiz. Perdiz é uma ave e ela é muito consumida, então não é muito fácil de encontrar perdiz porque diminuiu bastante a quantidade deles por conta do consumo da carne, né? A ema, o algarrobo, raposa do campo e o nhandavaí. Então, nós temos, né, essas espécies animais e vegetais aí que representam o Pampa. Esse bioma também ocorre nas fronteiras do Brasil com o Uruguai e Argentina. As temperaturas são mais amenas, né? A temperatura média vai em torno de 20 graus e 23 graus Celsius. E as temperaturas baixas aí no inverno ocorrem por volta de 10 graus e 14 graus. Isso, estou falando de temperatura média. Se você, para analisar e pegar as temperaturas mais baixas, né, 3 graus, 2 graus, e acontece até de ter picos de neve em algumas regiões e em algumas épocas, né? Em alguns anos a gente percebe a presença de neve. Bom, o índice pluviométrico fica entre 500 e 1.000 milímetros por ano, então não chove muito, mas a gente vê a chuva, tanto aqui no sudeste quanto no sul do Brasil, elas são, no inverno, elas são em menor quantidade. Então, o clima fica bastante seco, propício a doenças respiratórias. O Pampa tem origem indígena, né? A palavra se chama região plana. Então, é uma região bastante plana, que tem bastante vegetação rasteira, né, como as gramíneas, chega a formar um extenso tapete verde aí. Tem algumas colinas, né, que são chamadas de coxilhas também, alguns pontos do bioma, e aí nessas regiões você pode encontrar arbustos e árvores. Agora, próximo do litoral, a paisagem ela já muda bastante, porque você encontra lugares que são conhecidos como banhados, tá? Aí você encontra juncos, gravatás e aguapés, que são os tipos de plantas que se desenvolvem muito bem em áreas alagadas. E aí, por conta dessa quantidade de água nessa região, com bastante vegetação rasteira, mas é uma vegetação importante, ela é bastante rica em matéria orgânica. Favorece os peixes que vivem ali, né? E acaba atraindo muitas aves nesses locais. Muitos roedores, como a capivara, o ratão do banhado, os jacarés do papo amarelo, lontras e outros animais. E para as aves é muito importante porque aves aquáticas e migratórias acabam ficando aí por um tempo, né, em busca de alimento e também para se reproduzir. Então, ó, áreas de planícies que a gente viu aqui, as coxilhas, né, que pode encontrar nessa região um pouco mais de árvores do que nas áreas mais planas. Aqui, uma ave chamada taxãs, né? Em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. É um bioma que já perdeu 54% da sua territorialidade, né? Então foi bastante explorado e ainda é bastante explorado, porque desde a colonização a pecuária é extensiva, desde gado a muitos outros tipos de rebanhos são criados nessa região. Além disso, tem a questão também da agricultura, onde se produz trigo, milho,
e aí, né, causa um desgaste muito grande no solo por conta dessas monoculturas aí. E pastagens também, as pastagens na região do Pampas não é com vegetação natural, é com espécies exóticas que vieram de outros países, tá? Inclusive, eles já introduziram uma espécie de capim que se tornou uma praga, visto que o rebanho daqui não gosta desse tipo de capim. Então, aquele capim se alastrou, achou um lugar ideal para se reproduzir e não tem predador para aquele capim. Então, ele vira uma praga. É isso que acontece com espécies exóticas quando são introduzidas de outros locais para um local de onde não aquela espécie nunca ocorreu, né? E aí acaba que aquela espécie vai predominar e ela vai ocupar o espaço das espécies originais, das espécies nativas, porque aí a espécie nativa ela vai ficar com perca de território, ela vai ficar em desvantagem. Então, existe aí uma estimativa de que só tem 36% da vegetação nativa desse bioma preservada, tá? Isso aqui, gente, é o que acontece com a atividade agrícola. O solo empobrece, porque você sobrecarrega demais, produzindo somente um tipo de monocultura, por exemplo, só plantando feijão, né? O solo vai se desgastar. E aí, esse solo vai deixar de ser rico. O que vai acontecer? A perca de vegetação vai fazer com que a água da chuva, que vai cair nesse solo, vai escorrendo e vai formando essas crateras, né? Que é um tipo de erosão. Isso aqui já é uma vossoroca, tá? Uma profundidade muito grande no solo. Então, de uma pequena erosão, vai se transformando num buraco muito extenso que a gente chama de vossoroca. Para recuperar isso aqui, naturalmente vai levar, né, mais de 100 anos. E então, esse solo tem que ser remediado para reverter a situação, tá? Porque da forma como está, ele tem perca de nutriente cada vez mais por conta da chuva que vai arrastando esses nutrientes para outros lugares, podendo uma área próxima de rio, essa terra aqui, esse solo, descer, escorrer com a água para dentro dos rios, causar assoreamento de rio, que é quando o rio enche de areia, de terra, de argila, de areia, e o rio vai perdendo a profundidade dele, vai ficando cada vez menos fundo, né? Então, uma coisa é um efeito dominó. Um problema leva a outro problema, né? E aqui, no caso, muitos problemas. Isso aqui é no Rio Grande do Sul. É bastante comum esse tipo de situação lá na região do Pampas. Eu já vou explicar a atividade para vocês. Então, vamos lá. Lê as informações a seguir, depois responda as questões. Você sabe o que é uma unidade de conservação? Uma unidade de conservação, UC, é uma área protegida legalmente pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC. Nessas áreas encontramos importantes remanescentes das paisagens naturais que possuem uma representatividade significativa da fauna e da flora e asseguram a proteção dos recursos hídricos. As UCs também são uma estratégia para garantir o uso sustentável dos recursos naturais e valorizar as relações das comunidades tradicionais com a natureza. As UCs dividem-se em dois grandes grupos. Unidades de conservação de proteção integral. O objetivo básico é conservar o ambiente natural, sendo admitido o uso indireto que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais, à exceção dos casos previstos em lei. Então, não se pode explorar esse tipo de unidade de conservação, tá? Unidade de conservação de uso sustentável. O objetivo é compatibilizar a ação humana com a conservação da biodiversidade. Nesses casos, pode haver a exploração direta de recursos naturais, desde que haja garantia da perenidade dos recursos renováveis, dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos de forma socialmente justa e economicamente viável. Também é permitido o uso de terras para moradia. Então, aqui, desde que você use de forma consciente o solo ou os recursos, qualquer outro recurso natural daquele ambiente,
você pode, né, utilizá-lo, sempre respeitando o ciclo de vida de cada espécie, né, que você está ali explorando. Ou, né, respeitar o ciclo do solo, da água, tudo isso é muito importante. Então, é preciso aqui que as pessoas que estão em unidades de conservação de uso sustentável tenham informação suficiente para poder fazer o que é correto, né? É dentro dessas áreas que se protege grande parte dos ecossistemas, onde podemos visitar nossas belas paisagens, harmonizar a relação entre o meio ambiente, desenvolvimento econômico e social e onde podemos aprender um dos nossos tesouros nacionais, a nossa biodiversidade. Letra A. Qual a importância de estabelecer unidades de conservação? Né? O próprio nome já diz, mas eu quero que vocês sejam um pouquinho além. Em relação a esse nomezinho aqui, conservação, o que? Conservar o que exatamente, tá? B. No que se difere a uma unidade de conservação de proteção integral de uma unidade de conservação de uso sustentável? Que pontos que você acha que faz diferenciar uma da outra? C. No estado em que você vive, há alguma unidade de conservação? Qual é o bioma predominante nessa área? De que tipo é a unidade de conservação? Proteção integral ou uso sustentável? Isso aqui vocês vão precisar pesquisar. Eu quero saber se aqui no estado de São Paulo existe alguma unidade de conservação. Existe, tá, gente? Então, eu quero que vocês busquem essa informação, por favor. E aí vocês vão me falar se vocês encontraram unidades de conservação que é de proteção integral ou que é de uso sustentável. E aí eu quero que vocês me falem também. Vocês vão achar várias, mas coloquem cidades. Cidade tal tem uma unidade de conservação, sei lá, de que tipo vocês vão colocar aí, por favor, tá bom? 2. Observe a fotografia. Não tire nada além de fotos. Não deixe nada além de pegadas. Não leve nada além de saudade. É bem impactante isso, né? É uma poesia, e também é para a gente poder refletir. As placas mostram o lema do ecoturismo. Explique o que você entendeu dessas orientações. Aqui não preciso nem entrar em detalhes, né, gente? B. Atualmente, o ecoturismo vem crescendo no Pantanal e em outros biomas. Pesquise em revistas, jornais e internet quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de atividade econômica. Sempre vai ter a vantagem, o lado bom e o lado ruim. Então, eu quero que vocês coloquem aí quais são os dois lados da moeda em relação ao ecoturismo, né? Ao turismo dentro do bioma Pantanal e também de outros biomas. 3. Muitas atividades humanas têm prejudicado os diversos biomas brasileiros. Com um colega, gente, agora nesse caso, o colega vai ser o seu cérebro, porque não dá pra gente sair por aí, tá? A não ser que vocês se conversem aí, pesquisem através de chamadas de vídeo, né, ou através do WhatsApp e vão se conversando aí para chegar num consenso. Então, pesquisem quais atividades humanas têm afetado as regiões de banhados no sul do país. Tá? Então, as áreas alagadas que tem no Pampas, por exemplo, que é, né, no sul, e que são muito importantes para as aves, para os peixes, por conta da matéria orgânica que está ali. Muitas aves migratórias vão pousar ali, porque muitas comem peixes, né? E para os peixes, a matéria orgânica que ele vai consumir da água dos rios é essencial. Que atividades econômicas afetam esses banhados, tá bom? Qualquer dúvida, se direcionem para mim, tá bom? Que eu vou ter o maior prazer de poder ajudar vocês. Um beijo, fiquem com Deus.